Fala galerinha, tudo bom? Prazer, meu nome é André, sou professor de História Geral em alguns pré-vestibulares comunitários, como a gente pode perceber agora, né? Entrei em mais um pré-vestibular, então a gente acaba aumentando aí a bagagem de trabalho. Além disso, eu sou graduando pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, trabalho com História Geral aí com um certo tempo. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos sobre Grécia. Então hoje a gente vai trabalhar aí a parte final do período grego, né? A gente vai pegar aí o período clássico e o período helenístico, bem resumidamente, para a gente poder aí se encaminhar para o próximo conteúdo que a gente vai precisar abordar ao longo aí dos períodos até o Enem. Perfeito? Então, para a gente começar, a gente precisa definir o seguinte. Vamos lá. Vamos tentar relembrar um pouquinho. A gente já falou do período pré-homérico, que também pode ser chamado de período micênico ou cretomicênico, que vai de 2000 ao ano 1100 a.C. A gente também já abordou o período homérico, que se dá aí de 1100 ao ano 700, muito famoso por falar aí dos poemas Ilíada e Odisseia, que vão ser importantes para a gente entender o processo de formação e construção da Grécia que a gente tem hoje e relembrar muitas coisas da origem do povo grego que foi contado lá no período pré-homérico. Perfeito? O período arcaico se dá de 700 ao ano 500. Ali a gente tem a formação das polis, a divisão das classes sociais, as reformas de solo, que vão ser muito importantes para a gente entender o período clássico. Se você ainda não viu, assiste aqui nos cardzinhos que vão estar nesse lado aqui, os vídeos anteriores, tanto de introdução quanto o do período arcaico, porque vai ajudar muito para você entender esse vídeo. Então, se você ainda não viu, acompanhe lá no cardzinho essas informações, porque isso vai ajudar muito para você entender daqui para frente. A gente vai falar hoje do período clássico e do período helenístico para a gente conseguir entender aí a continuidade da Grécia, ou a importância que a Grécia tem ao longo de toda a história do Ocidente. Mas antes da gente começar propriamente dito a falar do conteúdo, eu queria e gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, porque isso ajuda muito a gente aí no processo e nos objetivos que a gente tem para o canal. Além disso, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque isso vai ajudar demais a gente a conseguir produzir vídeos para vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho das partes principais aí do período clássico. Não vou abordar com profundidade todos, porque o que a gente vai tentar entender é como se forma essa Grécia clássica e quais são as contribuições que ela vai ter ao longo da vida e o que ela vai influenciar no nosso mundo moderno, ou melhor, no nosso mundo contemporâneo. Tá? O período clássico começa ali por volta do ano 500 a.C. e se dá até o ano 336 a.C., com a queda dos gregos pelos macedônicos, mas isso eu vou contar daqui para frente, tá bom? A gente precisa entender um conceito muito importante que vai surgir na Grécia, principalmente em Atenas, que é o conceito da democracia. Ela começa a surgir ali no início da polis, principalmente no período arcaico, e vai ganhar um apogeu, uma grande forma ali no período clássico. Então vai ser exatamente no período clássico que você vai ter o crescimento exacerbado, o apogeu, o grande momento da democracia ateniense grega até aquele momento. Então você vai ver, por exemplo, que a estrutura política anterior ao processo de democracia ela era estabelecida de uma forma um pouquinho diferente da democracia. Tá? A estrutura ali, política da Grécia, principalmente em Atenas, partia de dois contextos bem importantes para vocês entenderem. O arcontato e o areópago. Tá? O arcontato era o conselho dos arcontes, onde os anciãos dependiam e faziam essa disputa, essa questão de política, se discutir as políticas para a cidade. E ali eles também poderiam escolher os seus compatriotas ali que participariam do próximo órgão representativo, que seria
o aerópago. Tá? O aerópago, nesse sentido, e aí pensando que o ar-contato, por ser feito, ar-contado, é feito pelos anciãos, por aqueles que decidem, o ar-contado ele vai estabelecer no aerópago o Conselho dos Eupátridas. E Eupátridas, lembre, é o grupo político em Atenas que tem o prestígio político e o prestígio social, o prestígio financeiro. Então, nesse aerópago só estaria bem estabelecido quem fosse rico e quem participasse de uma família da classe dos Eupátridas. Então, quando você percebe a discussão, por exemplo, lá de Paulo no livro bíblico, ele está discutindo com a elite daquela cidade, com a elite grega, lá no aerópago. Enfim, esse aerópago teria o conselho desses eupátridas, desses nobres, que vai ser estabelecido por esses arcontes, né, esses anciãos mais velhos, e que vão tentar decidir a vida política da cidade, muitos deles ligados ao processo de posses das terras. Tá bom? Antes da gente falar um pouquinho do conceito de democracia, de cidadania, a gente precisa entender que o conceito de democracia vai ser muito importante não apenas para a história, mas para a filosofia, para a sociologia, porque são um conceito muito valorizado na nossa sociedade, ou deveria ser valorizado na nossa sociedade, desde o processo de redemocratização. A democracia que a gente vive é uma democracia representativa, ou seja, a gente elege os nossos próprios governantes, a ideia de soberania do voto, né? O voto vai ser importante, e a ideia de que eu posso eleger aqueles que vão representar as minhas ideias, os meus valores e aquilo que é a minha vontade. Então, é nesse sentido que a gente vai cada vez mais pensar o processo democrático, o que não acontecia em Atenas. Então, um conselho que eu daria a vocês que vão fazer o Enem é tentar elencar essa Grécia do período clássico como uma Grécia que surge a democracia, mas uma Grécia que é excludente nessa democracia. Então vamos pensar aqui algumas reformas que vão ser importantes para a gente pensar a democracia ateniense e o que ela vai contribuir aí para a gente. A gente tem duas reformas, tá? Duas reformas que são muito interessantes para a gente, que são as reformas de Drácon e as reformas de Solon. Drácon vai ser um grande legislador, um líder e um grande legislador aí, grego, tirano, muitas das vezes, que vai estabelecer as leis, as primeiras leis escritas do mundo grego. Então, vai ser a partir de Drácon em que as leis orais passam a ter menos peso do que as leis escritas. Então, é uma grande valorização da ideia da escrita, e lembre-se, né, daquele conceito de história que eu sempre falo com vocês. Só é possível haver história e pré-história se eu tiver o processo de escrita. Se não tenho, isso não seria história no conceito do século XIX para o momento histórico. Enfim, essa concepção ela vai permear, e a gente vai ver que isso vai ser um marco para a política e no direito grego, porque isso demarca o seguinte: só é crime se existe lei, se não existe lei, não existe crime. Então, isso vai trazer muita influência sobre as leis do direito positivo, que vai ser iluminada ali, por exemplo, durante... iluminado, ora bolas, pela filosofia do iluminismo e do positivismo, mas que vai estar ali muito imbuída nesse conceito de escrita, né? É importante que a gente entenda que no Código Penal brasileiro, por exemplo, só existe crime se existe lei. Se não existe lei que prescreva o crime, não existe o crime. Então a gente vai ver aí casos, por exemplo, de corrupção como Caixa 2, que não se era crime, ou eu não me recordo ao certo, mas que não se era crime, mas que passa a ser condenado moralmente. Então a gente percebe essa disputa aí no campo moral. Tá? Então essa discussão é importante. A gente tem aqui, por exemplo, no processo grego, uma coisa que vai influenciar o romano, por exemplo, lá, quando a gente fala de Roma, sobre a lei das 12 tábuas, né, que vai ser muito importante aí para o mundo romano, mas isso é um conceito que a gente vai falar depois. Tá? As leis escritas a partir de Drácon
vão fundamentar uma democracia em construção, uma democracia que está se fortalecendo. E se ela está se fortalecendo, a gente vai perceber que Solon, lá nas reformas que ele vai ter, que a gente já citou Solon lá no período arcaico, Solon vai perceber que eles vão precisar de novos órgãos representativos. Ele vai criar inúmeros, mas o principal deles vai ser a bulé. O que é a bulé? É um órgão representativo na qual eu tenho mais camadas populares que vão participar dos processos de decisão da polis grega. Então, em Atenas, você vai ter mais um grupo para tentar decidir o que é importante, o que não é importante. Então Solon ele tenta dar mais visibilidade para esses grupos. E esses grupos quais? De homens livres, mas que tenham renda um pouco menor. E a gente vai entender o porquê disso, tá? A gente vai perceber que a democracia ela vai ser muito influente, muito importante na figura de Clístenes, esse homenzinho que está aqui na imagem para vocês. O Clístenes ele vai ser um grande legislador e que ele vai ter grandes feitos e grandes estabelecimentos e vai favorecer muito a ideia de democracia. O que o Clístenes vai fazer em primeiro lugar? Ele vai ampliar a bulé, ele vai ampliar o número de indivíduos que podem participar. Então, cerca de 400 indivíduos vão poder participar dessa bulé, dessa nova instituição criada por Solon para conseguir debater política na cidade. Tá? Então, é nesse momento que a ampliação da bulé vai ser importante. Além disso, o Clístenes vai estabelecer o conceito que a gente tem hoje de cidadania. E o que é cidadania? É aquele que participa dos deveres, dos direitos da cidade, que participa da vida política dessa cidade. Então é muito comum, por exemplo, se você pesquisar no Google ou ir pesquisar aí no próprio YouTube, você vai ver alguns filósofos como Mário Sérgio Cortella apontando essa discussão sobre a palavra idiota. Se você não sabe, a palavra idiota vem do grego, né, que significa aquele que não participa da vida política da polis. Então, idiota seria a pessoa que não participa dessa vida política, enquanto que o político é aquele que participa dessa vida da vida ativa dessa cidade. Participa das discussões que acontecem nessa polis. Então, por isso a palavra política. Mas, enfim, a cidadania seria isso, a minha participação na vida pública da cidade. Ok? E aí eu tenho alguns momentos e alguns critérios para estabelecer o que seria ser cidadão. Exemplo, ser cidadão na Grécia Antiga significa ter mais de 18 anos. Existem algumas divergências com relação às idades. Alguns apontam 21, outros apontam 18, eu prefiro ficar por 18, por ver em algumas fontes que eu já li, que eu estudei, que é 18. Não necessariamente isso significa que esteja errado, né? Mas é o que eu costumo estabelecer aqui como mais correto, mais coerente. Tá? Além disso, você precisa ser homem livre, e eu quero que você frise a palavra homem e a palavra livre, porque elas vão ser importantes para a gente definir algumas coisas importantes. 3. Ser filho de pai e mãe ateniense. Então, perceba, localização também é importante e a paternidade e maternidade. Tranquilo? Então vamos dar uma voltada aqui e falar o seguinte. Vamos lá. Quando a gente define quem é, a gente acaba definindo quem não é. Por consequência disso, a gente precisa entender que essa sociedade grega, e isso cai muito no vestibular do Enem, ela tem processos de exclusão. Ela exclui alguns grupos. Por exemplo, quando ele define para a gente que o indivíduo tem que ser maior de 18 anos, a gente define, então, portanto, nessa lógica, de que pessoas menores de idade, como crianças, adolescentes, e, enfim, não podem ser considerados cidadãos, eles não têm direitos, eles não têm deveres. E aqui eu vou fazer outro adendo, porque a ideia de criança não existe, mas a gente precisa, nesse momento, só no século XIX. Mas, enfim, outra coisa importante da gente destacar é a palavra homem. Então, se ele define que é homem, mulheres são excluídas desse processo democrático.
né? A democracia ateniense nada mais, nada menos do que um processo de uma democracia excludente. E aí a gente pode pensar o seguinte, se ela tem um grupo escolhido e um grupo recluso, que é excluído, portanto, a gente pode dizer que essa democracia é uma democracia restritiva, uma democracia que não inclui indivíduos, que mais exclui. Tá? Além disso, vamos pensar o seguinte, se ele exclui mulheres da participação política, ele exclui, como o Chico Buarque fala lá na sua canção Mulheres Atenienses, que ele debate um pouco isso, e já foi questão do vestibular do Enem, pensar o seguinte, então as mulheres, apesar de viverem numa democracia, elas não têm direitos, elas não têm deveres, elas não têm voz. Então é importante você tentar entender isso, né? Que a mulher no mundo antigo, ela não tem necessariamente essa ideia de que a gente tem hoje, né? De ideia de empoderamento, de poder escolher, de poder dizer, de poder votar, de poder falar, né? No mundo ateniense isso não existe. Em contrapartida, se você olhar o mundo espartano, você vai ver que Esparta, as mulheres tinham um pouco mais de poder de voz, de decisão. Um exemplo claro disso é o exemplo que a gente pode dar aí do filme 300, que você pode ver aí nas suas plataformas de filme, esse filme para vocês tentarem entender isso. Porque tem uma cena ali da rainha de Esparta podendo entrar lá no Senado, no local específico, né, para discutir essa votação, para poder dizer se vai ou não vai participar ali da vida da guerra, se não vai, se vai mandar mais gente ou não, e ela pede ali ajuda a eles. Então a gente percebe esse poder de decisão muito forte, apesar ali de ter uma crítica a como a mulher é tratada. Mas enfim, isso daí são outros momentos. Além disso, esse homem deveria ser livre. Então, nesse sentido, não existe escravo que vote. O escravo não pode participar da vida política, ele não é considerado um cidadão. Então a gente já declarou aí, crianças, mulheres e escravos não participam da vida política da cidade. Outro ponto importante, ele tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Ele não pode ser filho de pais ateniense e mãe estrangeira, ele não pode ser filho de mãe ateniense e pai estrangeiro, ele precisa ser filho de pai e mãe ateniense. Então, localidade geográfica ateniense é importante para o processo de ser considerado um cidadão no mundo ateniense. Então, os estrangeiros ficam fora. Então, a gente pode chamar também esse grupo de estrangeiros de metecos. A gente pode chamar eles assim, porque é como vocês vão encontrar nas fontes. Para a gente começar a se encaminhar para as finalizações, a gente vai perceber que logo após aí essa construção dessa democracia, a gente vai perceber que a Pérsia ela vai tentar atacar a Grécia, vai tentar dominá-la, e em prol disso as polis vão se unir para lutarem contra os persas. Como eu disse, no filme 300 você consegue ter essa discussão, essa noção muito forte. As polis vão conseguir, a partir de inúmeras batalhas, várias derrotas, mas várias vitórias também, as polis gregas vão se unir e vão conseguir vencer os persas ou os medos, tá? Por isso o nome de guerras médicas. A vitória das polis gregas vai gerar lá na frente, no pós-guerra, a fundação da Confederação de Delos, que é liderada por Atenas, que seria um acordo comercial e militar, onde as polis deveriam se apoiar mutuamente, tanto comercial quanto economicamente, militar, né? Tanto economicamente como militarmente, e a partir disso participar ali de uma união de forças do exército. A gente vai perceber, por Atenas ser a mais bem estruturada de forma de organização, que Atenas vai acabar, e principalmente sendo a líder da confederação de Delos, enriquecendo muito e se fortalecendo muito. E isso vai despertar um certo receio de outros grupos, mas isso a gente vai ver lá na frente. Nesse contexto aí, de guerras
de guerras médicas, de várias questões, a gente tem o surgimento da filosofia, que vocês podem ver muito melhor com o professor de vocês de filosofia, com o professor de vocês de filosofia, né, e ele vai ensinar isso muito melhor do que eu, mas a gente vai ver no mundo grego clássico, e principalmente essa interdisciplinaridade entre história e filosofia, que é justamente no período clássico, onde você tem a reunião dos grupos, principalmente em Atenas, na Ágora, para se debater, para se pensar, para se refletir. A gente vai perceber aí, por exemplo, vários autores que são considerados aí pela filosofia de autores pré-socráticos, como Tales de Mileto, o Heráclito, enfim, outros autores que são importantes para a filosofia. Mas é exatamente nesse contexto ali do século V a.C. que você tem o surgimento dessa filosofia. O que seria essa filosofia? Seria a explicação racional das coisas que acontecem na natureza, no mundo, no universo. Então seria uma busca e uma explicação mais lógica para as coisas que estão acontecendo. Então, se caísse uma chuva, uma tempestade, destruísse todas as casas, a explicação normalmente seria de que Zeus ficou irado com seu povo e que você precisaria fazer aí um sacrifício a ele. Ou então, se as marés estão muito altas e derrubam os barcos e naufraga, a ideia de que Poseidon estaria irritado com eles e eles deveriam fazer alguns sacrifícios à divindade. Isso era muito comum. Então a filosofia ela vai vir para tentar explicar de forma lógica de que isso são fatores da natureza, das coisas que acontecem. Então é importante que você consiga fazer essa separação e consiga entender que o surgimento da filosofia num período clássico vai ser um dos motivos que vai colocar a Grécia lá no período moderno como um expoente, como berço, né, desse processo racionalizado, né, dessa ideia de razão como força importante. Ora, a gente pode discutir aqui a noção de que Sócrates existiu ou não, mas isso não vem ao caso. Né? A gente vai perceber que a filosofia ela vai ser muito importante porque ela tem um apego à racionalidade. E é exatamente por isso que ela é um dos pontos primordiais e que cai bastante aí no vestibular. E aí a gente vai perceber que nesse processo de afloramento intelectual e principalmente desse enraizamento ali da guerras médicas e da fundação da Confederação de Delos, isso vai gerar uma tensão muito forte entre os atenienses e as outras polis. Então a gente vai perceber que Esparta e as outras polis vão olhar para Atenas e vão falar, Atenas está saindo muito vantajosa com a Confederação de Delos, porque ela está lucrando muito, ela está crescendo muito e está ficando muito forte, enquanto que a gente está minguando, a gente não está conseguindo crescer. Então, de certa forma, com uma noção um pouco de inveja, vamos colocar nesse sentido, né? Já diria a grande poeta Valesca Popozuda, beijinho no ombro, que o recalque passa longe, né? Atenas ficava cantando isso aí para os espartanos e para as outras polis, e a gente vai perceber que Esparta e as outras polis vão se unir para lutar contra Atenas. Obviamente, Atenas vai ser prejudicada porque ela não tem um exército tão fortalecido quanto Esparta, que é uma cidade voltada para a guerra, obviamente, que a gente vai chamar isso aí de Guerra do Peloponeso. Essa Guerra do Peloponeso vai instaurar Esparta e as outras polis como as vencedoras dessa guerra, porém, isso vai fragilizar cada vez mais a Grécia em frente aos seus vizinhos, os seus inimigos. E isso vai propiciar, em 336 a.C., a conquista dos macedônios. Tá? Então aí a gente já começa a perceber que quando Esparta e as outras polis derrotam Atenas, a cidade, ou melhor, as polis gregas e a força do mundo grego se esvai, porque elas derrotaram o centro político, o centro diplomático e comercial da Grécia. Então elas minguaram. Enfim, e a Macedônia se aproveitou muito bem disso, e Filipe II, se eu não me engano, o pai de Alexandre o Grande, percebe isso e comanda a vitória dos macedônios contra os gregos.
Uma coisa importante que a gente precisa destacar aqui para vocês é que em 336 a.C. a 146 a.C. a gente tem a instauração do período helenístico, que se dá principalmente pela vitória dos macedônios contra os gregos, e inicia-se, portanto, o reinado de Alexandre o Grande. Tá? Alexandre o Grande vai ser o maior imperador macedônico até aquele momento. Ele vai liderar de 336 a 323 a.C., né? E aí a gente vai perceber que o reinado de Alexandre vai ter um propósito muito forte na questão militar, na questão de expansão territorial. E essa expansão territorial se dá de várias formas. Né? Ele vai conseguir conquistar grande parte do Mediterrâneo, o norte da África, né? E algumas partes ali do Oriente. Alexandre o Grande ele vai ter um contato direto com essa população e ele vai fazer uma coisa que os gregos não vão gostar muito, que é a ideia de que quando Alexandre ele dominava um determinado ou vários territórios, ele vai escolher algum líder daquela região que ele dominou, algum indivíduo, para dominar aquela região para ele. Por quê? Porque se ele impõe um líder grego numa região que não fala grego, que ele não conhece a cultura, a resistência à cultura grega seria muito alta, a resistência contra o domínio grego seria muito elevada. Então, a ideia e a genialidade de Alexandre o Grande fizeram com que ele tivesse uma maior interação com esses grupos, escolhendo um líder local, líderes locais para essas regiões, para que ele pudesse ter uma conversa, para que ele pudesse ter um diálogo entre o seu reino grego e aquela dominação que passava a ser grega. Então, a sacada de Alexandre foi genial. E isso gera um certo incômodo com as elites gregas, porque a ideia deles era que eles deveriam dominar, que eles deveriam fazer. Então, isso gera muitos conflitos entre Alexandre e a elite, que vocês acabam aí percebendo no filme Alexandre o Grande, que é um filme de Hollywood muito bom, por sinal. Recomendo que vocês assistam para ver um pouquinho da vida de Alexandre, sempre fazendo a crítica. Gente, quando eu indico esses filmes, é sempre fazendo críticas, é sempre tentar analisar aquilo e procurar e pesquisar para ver se aquilo realmente bate com a história. Mas enfim, para você entender, para você despertar um pouco mais o seu interesse, recomendo que assista esse filme. Uma observação importante que eu tenho que fazer, duas na verdade, mas primeiramente com relação ao tema, é que esse caráter de escolha de Alexandre para a dominação desses povos vai gerar o conceito que a gente chama de helenismo. O que é o helenismo? Seria a junção da cultura grega com as culturas do Oriente, com as culturas da Índia, com a cultura da Ásia, com a cultura da Ásia Menor, com a cultura da África e por assim sucessivamente, causando cada vez mais um processo de interação entre os povos dominados e os dominantes. Obviamente, a gente pode estabelecer vários contatos de cultura, né, como os conceitos de cultura como apropriação cultural, como a ideia de aculturamento, mas o mais importante aqui é a ideia de aculturamento e de empréstimo cultural. Mas enfim, essa é a ideia que a gente tem aí no mundo, na ideia do período pré-helenístico, ou melhor, no período helenístico. Esses tópicos que eu disse para vocês, normalmente são mais cobrados nos vestibulares particulares, em vestibulares de outros estados, como a PUC, Mackenzie, FUVEST, Unesp, e entre várias outras universidades que cobram demais essa temática. A temática de helenismo cai muito pouco, ou melhor, de período helênico cai muito pouco no Enem. Porém, a ideia de período clássico cai absurdamente, cai muito, né? Não apenas em história, mas em filosofia e em sociologia, fazendo uma comparação entre o mundo moderno e o mundo antigo. Então, eu quero que você tente estabelecer um pouco dessas discussões, dessas relações, tá bom? É isso. E agora a gente se encaminha para as referências das imagens. A gente percebe aí as 3 imagens que eu coloquei, as referências de onde vieram.
E eu gostaria de dizer a você que está aí me ouvindo e me vendo que esse momento é um momento de agradecer, tá? Eu agradeço a você por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, principalmente nos nossos Instagrams. No meu Instagram pessoal, o @AndréAraújoJR, e no meu Instagram do canal, que é @inch.andrearaújo. Você vai ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo, pensando e até mesmo discutindo. Além disso, eu vou aproveitar esse momento para fazer um pedido a vocês para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo, a continuar inventando e principalmente a continuar incentivando outras pessoas a estudar. Essa é a ideia. É isso, gente. Valeu, muito obrigado por assistirem a gente e a gente se vê no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Beijo, beijo. Tchau, tchau.